Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje vamos falar sobre ressurreição dos mortos. No episódio anterior nós falamos sobre o estado dos mortos e com muita coisa ainda, porque sempre tem algo. A palavra de Deus ela é profunda, tem muitas revelações para a gente aprender. E para falar sobre esse assunto, claro, dando sequência, Antônio Lira, que é mestre, pastor e professor. Deixa eu falar um pouco do que ele já fez. Ele é criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da ESTP, Escola Superior de Teologia Prática, autor dos livros, vou citá-los: A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia, 7 Razões pelas quais a Igreja não passa pela tribulação, Catálogos de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes do Apocalipse, Catálogo de localização profética do Apocalipse e o Guia Definitivo para interpretar o Apocalipse. É fruto, né, professor? É trabalho que o senhor já produziu. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus. Bom demais estar aqui nessa segunda etapa, né? Para a gente falar sobre ressurreição dos mortos. E o ministério é trabalho. A gente não para. Nós estamos hoje cobrindo, né? Aproximadamente aí 1.700 alunos, né? Glória a Deus, professor. Quanto é lugar do mundo. E graças a Deus, nosso ministério de ensino, ele tem crescido. E muito bom poder estar aqui com você, produzindo conteúdo, Glória e certamente chegará a esses alunos e a outras pessoas que querem conhecer mais um pouco da Bíblia, né? Amém. Muito bom estar aqui com você. Encontrando os apaixonados por escatologia. Tem muita gente que gosta do assunto. Amém, professor. Amém. Então vamos lá, dando continuação. O episódio anterior foi uma bênção, meu Deus. Quanto conteúdo. Se você não viu, corra lá, episódio 100. Vamos lá, professor. Todos ressuscitarão ao mesmo tempo? A gente pode começar por aqui? Pode, com certeza. Vamos falar sobre ressurreição. Amém. Será que todos vão ressuscitar no mesmo dia, ao mesmo tempo, em uma única ressurreição? Eita, tudo de uma vez? Tudo de uma única vez. Então a gente vai trabalhar dentro das escrituras sobre esse tema. Antes eu quero fazer aqui um adendo sobre a questão da aliança que nós temos com Cristo. Eu falei praticamente indestrutível, a parte de Cristo é indestrutível. Agora, nós nessa aliança, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não creio assim. Então, por isso, eu disse que ela é praticamente indestrutível, não da parte de Cristo, mas da nossa parte. Porque se alguém quiser negar a fé, pode perder a sua salvação. Então, da parte de Cristo, não. Eu só queria dar essa consertada, né? Quem assistiu o primeiro episódio falou praticamente indestrutível, da parte de Cristo não, é indestrutível. Mas da nossa parte, a gente tem que permanecer na aliança. Isso, para que a gente possa ser salvo. Ele é fiel, a gente precisa permanecer na aliança. Amém. Glória a Deus, explicando aqui. Então, as ressurreições acontecerão todas ao mesmo tempo? Essa é uma doutrina muito boa de se estudar, porque é básica. Uhum. Na verdade, eu vou falar aqui muita coisa que todos os crentes deveriam saber, porque faz parte de um conjunto de doutrinas básicas da Bíblia, listadas em Hebreus 6. O autor, os Hebreus, no capítulo 6 da sua epístola, ele cita ali 6 doutrinas básicas. Ele diz: eu não vou tocar nem nesse assunto, porque isso aqui é senso comum. Todos vocês deveriam saber. Ele fala sobre arrependimento de obras mortas, ele fala sobre fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos e agora, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então ele diz que essas 6 doutrinas são básicas, todo crente deveria saber. Mas, para minha surpresa, eu tenho muitos alunos, né, Débora? E eles dizem: nunca ouvi falar nisso. Eu tenho 30 anos de crente, outro, eu tenho 40 anos de crente. Eu jamais ouvi falar que existem 6 doutrinas básicas. Eu acho que as pregações acabam focando muito em temas ali e tanta coisa pra gente investigar. Para se saber, não é? Que traz fundamento para nós e é deixado de lado. Então hoje a gente vai falar sobre essa doutrina básica, que é ressurreição dos mortos. Quem sabe a gente não retorna em outra oportunidade para falar sobre juízo eterno, falar sobre julgamentos, como vão acontecer, né? Como vai ser o tribunal de Cristo, será que nesse tribunal a nossa salvação estará em jogo? Então são coisas para a gente debater em outro assunto, que é juízo eterno.
Meu o Deus que do é céu. doutrina básica também. Amém, Mas amém. hoje, a doutrina básica que a gente vai tratar de Hebreus 6 aí é ressurreição dos mortos, ok? Ok. Então, será que todos vão ressuscitar ao mesmo tempo? É muito importante nós começarmos esse assunto falando sobre a revelação progressiva da Bíblia. Uhum. Eu acredito que isso é muito elucidativo para muita gente. Tem gente que acha que o texto de Isaías diz tudo. Não, vou ficar aqui em Isaías, porque só nesse texto aqui, o que está escrito aqui diz tudo. Mas acontece que muitas vezes Isaías disse algo que mais lá na frente foi dito com mais precisão. Uhum. Até porque, com a mudança da lei, mudou-se o sacerdócio. Cristo não é da tribo de Levi, a quem o sacerdócio era normalmente destinado à tribo de Levi, né? Cristo é da tribo de Judá. Houve mudança de sacerdócio, olha só. Interessante, né? Veja quanta coisa houve de mudança depois que Cristo veio. Então, analisar o tema ressurreição dos mortos apenas na ótica do Antigo Testamento não é correto. O ideal é que a gente harmonize tudo. E hoje você vai receber uma porção daquelas de conhecimento, né? Com certeza. Então, a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Toda a revelação não está em Gênesis, não está em Êxodo, não está em Levítico, não está em Jó, não está em Mateus, não. A Bíblia é um conjunto de livros que, somados, trazem a revelação. Então, não dá para a gente ter uma opinião formada olhando apenas um texto, um único versículo, e sim harmonizando com toda a Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui clássico disso. Por exemplo, o livro de Jó. Quando você vai no livro de Jó, ali diz que Satanás ele estava tocando em tudo que Jó possuía. Não é? E ele que estava fazendo aquilo. Mas presta atenção como que o servo de Jó dá a notícia. Ele diz, fogo de Deus caiu do céu e consumiu tudo, e só eu escapei para trazer-te a nova. Por que que ele disse isso? E Jó, a mulher de Jó disse, amaldiçoe-se teu Deus, e atribuiu a Deus aquilo. E outra, Jó mesmo disse, tu falas como uma louca mulher. A gente não ia receber o bem e também a gente não ia receber o mal de Deus? Observe, então, que eles acreditavam que aquilo tudo era Deus fazendo. Uhum. Então, olha só, preste atenção. No Antigo Testamento, eles tinham a crença de que o bem e o mal vinha de Deus. Alguma coisa boa aconteceu, foi Deus. Alguma coisa ruim aconteceu, foi Deus também. Então, caí e quebrei a perna, foi Deus. A colheita foi boa, foi Deus também. Uhum. Então, o bem e o mal vinha de Deus. Então, na hora que eles foram escrever, eles escreveram segundo o conhecimento que eles tinham. Porque a inspiração divina não anula o conhecimento que eu tenho. Agora, imagina ler o livro de Jó sem a revelação do Novo Do Testamento. Novo Testamento. Não dá muito certo, entendeu? Por quê? Houveram muitas mudanças. Então é muito importante saber que a revelação cresceu. Quando a gente vai no Novo Testamento, Deus fala em Hebreus 1 que Deus nos falou pelos profetas. Né? Agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Que lindo. Olha só que diferença. Os profetas falaram o melhor que eles podiam falar. Sim. Mas a revelação que o Filho trouxe foi maior. A imagem porque perfeita. o Filho já estava com Deus antes, né? Se eu quiser te dar um presente, por exemplo, Débora, eu vou perguntar ao Rafael, Rafael, o que eu dou para Débora? Ele vai acertar. Ele vai dizer, ela gosta disso, disso e disso. Agora, se eu perguntar para o pessoal aqui do estúdio, eles não vão acertar, porque Rafael convive com você. Então, Deus falou pelos profetas, sim, mas quando quis se revelar de forma definitiva, ele enviou o seu filho que já estava com ele. Então, o filho sabe muito mais sobre o pai. Então, Claro. Cristo, quando veio, nos deu um óculos 3D para que a gente pudesse enxergar melhor a doutrina, as revelações. Então, as revelações elas começaram a crescer. Elas tomaram um outro rumo depois que Cristo chegou. Por isso a importância, né? Quem é Deus? Como é Deus? Olha para Cristo. Olha para Cristo, A ele imagem reflete. Perfeita de Deus. Ele começou a refletir as ideias de Deus. Olha o exemplo, a diferença. Ele chega na sinagoga no dia de sábado e cura uma mulher que era encurvada. E depois que ele faz isso, os fariseus dizem assim, você está curando no sábado. E ele falou, qualquer um de vocês aqui desprende o boi da manjedoura. Eu estou libertando essa filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Ele mostra quem está por trás daquela enfermidade. Observa bem que até então era Deus o culpado.
Agora não. Agora se vê claramente quem é que está causando aquilo. Isso. Observe, então, que o nível de revelação do Novo Testamento mudou. A gente vai desprezar o Antigo Testamento? De forma nenhuma. Existem ainda mais de 500 profecias para serem cumpridas que estão no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, deve ser respeitado. Agora, devemos interpretar o Antigo Testamento sob a luz do Novo. E não ao contrário. Você entende? Nós precisamos olhar de uma forma mais ampla. É um só. É um só. E precisamos saber que as coisas evoluem. A revelação cresceu. Vamos ver aqui no tema ressurreição dos mortos o quanto a revelação cresceu. Olha só, que coisa interessante. Quando a gente vai para Jó 19, a gente vai ver a primeira alusão à ressurreição dos mortos. Eu quero aqui, já de cara, tentar te ajudar. Eu não estou falando aqui sobre ressurreição, onde a pessoa ressuscita, vive um tempo e depois morre de novo. Não é esse o tema. Sim, não é a ressurreição. Da ressurreição do milagre, ressurreição de Lázaro, Milagre. do filho da viúva de Naim. Não é isso. Isso é ressurreição que acontece, as pessoas ressuscitam e morrem de novo. Isso é um sinal e maravilha. Né? Exatamente. O tema que estamos tratando aqui é a ressurreição dos mortos, onde a pessoa vai ressuscitar e vai viver para sempre. Uhum. Beleza? Também vale a pena dizer, Débora, que ressurreição é espírito e alma voltar para o corpo. Guarda isso. Espírito e alma voltando para o corpo. Uhum. Se estiver no Hades, quem assistiu o episódio anterior, se não assistiu, assista. Uhum. Quem estiver no Hades, se a pessoa estiver no paraíso, também, espírito e alma vai voltar para o corpo. Todos vão ressuscitar um dia. Então a gente vai construir, desde o Antigo Testamento, a primeira menção. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele. Observe que ele fala sobre um revestimento. Ele está leproso e ele está dizendo que o corpo dele ia ser revestido. Ou seja, ele cria numa restauração do seu corpo. Ele está falando aqui, de forma não direta, sobre ressurreição dos mortos. Entende? Uhum. Ele diz, revestir dessa minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha que interessante. É a primeira citação, não é tão claro, mas a gente observa traços aqui do tema ressurreição dos mortos, que é o espírito e alma, depois de ter morrido, voltar para o corpo para não mais morrer. Ok? Essa é a primeira informação. Agora veja como que a revelação vai crescer agora em Isaías. Vamos ver? Isaías 26:19. Olha só. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Agora ele usa o termo ressuscitar diretamente. É mesmo. Não é? E ele diz, despertai e exultai os que habitais no pó. O profeta falando. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. A terra dará a luz aos seus mortos. Aqui ele fala diretamente sobre um momento em que a terra dará a luz aos seus mortos. Lembrei do que Paulo fala, né? O que Paulo fala. Uau. Tremendo, né? É demais. Então vai haver ressurreição tanto de justo quanto de injustos. É o que a gente vai começar a ver agora em Daniel. Até aqui, ressurreição de uma forma geral foi dita. Agora a gente vai ver que Daniel vai dividir. Daniel 12, a revelação está crescendo ou não está? Tá. Veja como que se eu ficar só com o texto de Jó, não dá certo. Se eu ficar só com o de Isaías, não dá certo. E se eu ficar só com Daniel, também não dá certo. E o Novo Testamento diz o quê? Me aguarde. Vamos lá. É igual ficar só com 5 minutos do podcast. No podcast, né? O tempo todo. Fica só com uma parte, né? Vamos ver Daniel 12, 1 e 2. Olha, ele diz, naquele tempo, está se referindo aos períodos da tribulação, né? Logo no fim da tribulação, a gente sabe disso, se levantará Miguel, o grande príncipe, em defesa dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Está falando que existe um plano profético para os judeus para se cumprir nos dias da tribulação. Sim. Não tem como dizer que o sionismo não é verdadeiro. A gente já tratou disso aqui em um podcast, né? O sionismo é a visão de que há um plano distinto para os judeus, que é a parte do plano para a igreja. Se chama como? Sionismo. Vem de Sião, né?
Ah, Sião vou perguntar muito. Sião é Zion, Jerusalém, né? Ah. Então, assim, dá para perceber que ele está dizendo que haverá um plano para eles. Não tem como tirar isso aqui da Bíblia, viu, gente? Uhum. Vamos lá. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora ele diz, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel é o primeiro, É então. o primeiro a dizer que a ressurreição, então, ela é desdobrada em dois grupos. Um para a vida eterna e outro para a vergonha e horror eterno. Ele trouxe mais luz para nós. Justo para um lado e injusto para outro. Agora, me parece, quem lê até aqui, que as ressurreições acontecem ao mesmo tempo. É. Ok? E se ficar só com isso aí... Ok, beleza? É. O mesmo tempo. E essa ideia, ela é levada para os evangelhos no seu início. E vamos ver quando que vai acontecer a virada de chave na interpretação de ressurreição. Isso aqui é um ouro que não tem tamanho, viu? Pode ter certeza do que eu estou falando. Vamos lá? Vamos. Olha só o que ele diz em João 5:28. Olha só, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vale a pena, Débora, entender que todo mundo que morreu vai ter que voltar. Justo ou injusto. Ou seja, todos vão ressuscitar. Eu vou repetir de novo, porque isso aqui é demorado para o povo entender, viu? Ele acha que morreu, acabou tudo, espírito e alma, não. Vai todo mundo voltar para o corpo. É o que ele está mostrando aqui. Vai haver ressurreição tanto de justo quanto de injusto. Ele diz quem fez o bem para a vida eterna e quem fez o mal para a vergonha e o horror eterno. Ele repete a mesma ideia de Daniel. Ok? Então vamos seguir em frente. Olha aqui agora em Atos 24:15. Ele diz, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Enfatizando. Até então, eles pensavam que ia ser tudo no mesmo dia. Por que eu sei disso? Porque João 11:21, no episódio da ressurreição de Lázaro, Marta deixa escapar. Isso. Olha só, a crença judaica. João 11:21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja que eles entendiam, então, que a ressurreição se daria num único dia. Justos e injustos iriam ressuscitar todos de uma vez. Essa é a crença judaica. Agora, é necessário entender, irmãos, que a revelação ela começa a crescer. Há um momento, então, que algo novo é inserido e pouca gente percebe. Eu estou dizendo que pouca gente percebe porque em todos os cursos de teologia e todos os livros que eu li, eu jamais identifiquei isso. Mas eu vou dar para você em primeira mão quando que teve essa mudança, essa virada de chave. Olha só o que Jesus diz em Marcos 9:9. Olha só que interessante, Débora. Olha só. Então todos pensavam que justos e injustos iam ressuscitar todos no mesmo dia, não é? Não é? Isso. Olha só o que acontece em Marcos 9:9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha a expressão que ele vai usar, dentre os mortos. Olha a surpresa dos discípulos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Olha só, se fosse algo que não fosse novo, eles jamais iriam ter essa dúvida. Eles perguntaram, o que é ressurreição dentre os mortos, então? O que é isso? O que é isso que ele está dizendo? Se fosse a ressurreição dos mortos, seriam todos no mesmo tempo. Os mortos iriam ressuscitar. Agora, dentre os mortos é diferente, porque eu tenho um bloco de canetas aqui na mão. Eu vou tirar uma caneta dentre as outras. Eu tiro uma e as outras ficam. Concorda comigo? Concordo. Então, os mortos é assim, sai um ou um grupo, o restante fica.
mostrando que não é tudo no mesmo dia. Se fosse no mesmo dia, todos iriam sair dos mortos. Mas quando ele fala dentre os mortos, tá saindo um ou um grupo e o restante ficando. Mostrando que não é o mesmo dia, não é no mesmo tempo. Que ele tá saindo de entre os mortos, ele saiu e fica um grupo lá. Foi por isso que Jesus falou, olha, quando eu ressuscitar de entre os mortos, eles falaram, de entre os mortos? Não vai ressuscitar todo mundo no mesmo tempo, não? Quer dizer, vai sair Jesus e ia ficar o restante lá. Mostrando que um novo padrão está sendo estabelecido a partir daqui. Onde várias ressurreições iriam acontecer ao longo da Bíblia, a partir daqui. Outras em tempos e em épocas diferentes. É preciso considerar isso que a gente está estudando aqui. A cronologia. Não é apenas um único texto, mas a gente percebe que o tema, então, a doutrina da ressurreição de entre os mortos começa a vigorar. Observe bem em Atos 13:30 que os discípulos acodem esse ensinamento. Olha só. Jesus ressuscitou de entre os mortos, sim ou não? Sim. Sim. Ele saiu e ficou o restante dos mortos lá? Ficou. Já não é tudo no mesmo dia, já quebrou o padrão. Isso. Quando em Atos 13:30, ele vai dizer, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, mostra que ele saiu e o restante dos mortos ficaram lá. Filipenses 3:11 vai dizer, para de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, agora Paulo dizendo que de algum modo ele está lutando para ele alcançar a ressurreição de entre os mortos. Ora, se ele está usando o termo de entre os mortos, ele está querendo me dizer que ele vai sair dentre os mortos e o restante do grupo vai ficar lá. Tem uma sequência. Observe que agora Paulo acode essa ideia, dizendo, rapaz... Filipenses quanto? Esse é Filipenses 3:11. Porque nós entendemos que vai haver... Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele saiu, ficou outro grupo lá, ok? E a igreja é o segundo grupo. No arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Veja que ele é bem enfático quando ele usa a expressão em Cristo. Ou seja, apenas a igreja ressuscita dentre os mortos, o restante fica lá. Já não é no mesmo dia. Eu estou mostrando aqui que houve mudança na doutrina. Precisamos, assim, ser honesto na interpretação, não é? Não pode passar por cima, tem que avaliar. O que ele está falando aqui. Então, ele vai dizer o seguinte, em Filipenses 3:11, esse eu já citei, né? Foi. Atos 4, do 1 ao 2. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Por isso que houve esse burburinho lá, né? Na época que Paulo estava ensinando. Sim, porque ele começou a ensinar que não era do mesmo tempo. Vai sair um grupo e vai ficar outro lá. Saiu Jesus dentre os mortos, ficou outro grupo lá. Vai sair a igreja de entre os mortos, que é só a igreja que ressuscita no arrebatamento, vai ficar o restante do grupo lá. Então nós estamos observando que a ressurreição não é no único dia. E é exatamente o que a gente começa então agora a deixar estabelecido. Veja aqui, deixa eu ver aqui outro texto para a gente ler aqui, rapidinho. Olha só, 1 Coríntios 15:20 é a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, é o capítulo que trata da ressurreição dos mortos, né? Desse tema. É perfeito. Assim. Em 1 Coríntios 15:20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha só como é que ele coloca. Dentre os mortos. Sendo ele as primícias dos que dormem. Ou o primeiro a ressuscitar. Ele já está dando um ensejo aqui de que outras virão. Dentre os mortos. Aí ele fala, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, o tema. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo, a igreja na sua vinda. Essa vinda aqui é o arrebatamento, porque Cristo volta para a igreja primeiro, e depois de 7 anos de tribulação, ele volta para o mundo, de forma visível. Então ele está me mostrando aqui que haverá uma ressurreição só para aqueles que morreram em Cristo. Entendi. Estando em Cristo. É interessante, né? Porque existe uma diferença da igreja para os demais.
Aí, no versículo... Ainda em 1 Coríntios 15. Peraí, deixa eu ver aqui. Colossenses 1,18 vai dizer assim: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Olha, o primeiro a ressuscitar de entre os mortos. Ok? Aí quando chega aqui em 1 Tessalonicenses 4,13, ele vai mostrar como que vai ser a ressurreição da igreja. Uhum. O arrebatamento, na verdade, os vivos são arrebatados, mas antes os mortos em Cristo ressuscitam. E a gente se encontra com ele nos ares, né? 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Cristo. Veja que apenas a igreja ressuscita nesse momento do arrebatamento. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Né? A ordem é quem está morto primeiro. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. É interessante, né? Então, dentre os mortos, sim, vai ficar o outro grupo lá. Então, as ressurreições não se dão no mesmo dia, como era a crença no Antigo Testamento. Houve mais luz sobre isso. Cristo saiu dentre os mortos, depois o próximo grupo é a igreja, no arrebatamento, e nós temos aqui o terceiro grupo. Onde? Estou curiosa. O terceiro grupo, o Apocalipse vai nos revelar. O terceiro a ressuscitar dentre os mortos são as duas testemunhas. Elas são mortas durante o período da tribulação. Essas duas testemunhas são dois profetas da antiga aliança que voltam e eles vão pregar em Jerusalém em testemunho aos judeus. Observe aqui o plano profético para os judeus, quem gosta de separar. Eu gosto de dar uma espetadinha, né? Eu sempre gosto. Quem gosta de dizer... Justamente essas partes são mais polêmicas, né? Deus não tem interesse em salvar os judeus separados, só tem uma obra com a igreja. Não. A dispensação da igreja tem data e hora para terminar. Termina com o arrebatamento. A tribulação não é uma dispensação, é um intervalo entre essa dispensação que vivemos e a próxima que virá. A dispensação da igreja acaba com o arrebatamento. A gente sobe e os convertidos da tribulação não são igreja. Para quem quer deixar isso mais quente, procura aí o meu vídeo aí sobre quem é o detentor da manifestação do anticristo. Vai te abençoar. Viu? Vai te abençoar. Vai te abençoar, porque a gente sabe que o Espírito Santo continua agindo aqui na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o poder do Espírito, que está conosco desde o Pentecoste, esse poder, ele cessa. Porque senão o anticristo não se manifesta. Porque se ele se manifestar, a gente paralisaria as obras dele. Esse poder tem que ser afastado. Então, porque a igreja saiu, esse poder sobre nós... O que detém é a igreja. Exatamente. Com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. É dupla, né? A detenção. Porque a igreja saiu, terminou a dispensação, então esse poder deixa de operar. Isso faz com que o anticristo se manifeste. E a apostasia, então, se a igreja não sair, não tem anticristo. Você que está esperando o anticristo aí, com ansiedade, né? Ele não vai se manifestar enquanto a igreja estiver aqui. E a apostasia, né? Que fala também. E não adianta tentar procurar o anticristo, ficar procurando, porque enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo. É melhor só encontrar Cristo. Ele não se manifesta. Então a gente percebe em Apocalipse 11 as duas testemunhas. Quer ver? Verso? Versículo 7. Apocalipse 11, 7. Tem que contar isso aqui, viu? Não adianta fingir que não está vendo. Mais um grupo saindo dentre os mortos, né? Vamos lá. Ó. Quando tiveram, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, as duas testemunhas, né? E o seu cadáver ficará atirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles,
realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés. Ressuscitaram, né? Aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subir para aqui. Não tem problema para Deus, nem a morte para. Nada para, né? Nada para. Subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplaram. Então, esse subir para aqui. Eles subiram para o céu. Subir para aqui é a mesma expressão usada em Apocalipse, capítulo 4, quando João foi arrebatado em espírito. Né? A mesma expressão. Então, subir para cá. Então, aqui é só o espírito. Não, no caso, o corpo, porque eles se levantaram sobre seus pés. Sim. O texto diz que houve aqui uma ressurreição. Fica bem claro, né? Que eles reviveram. O corpo deles estava estirado na praça. O espírito de vida entrou neles de novo. E ninguém sepultou. Isso aqui é um testemunho claro para aqueles que estão na tribulação, que esses profetas vieram da parte de Deus, para que haja salvação. Tanto é que eles tiveram temor depois que viram aqueles corpos ressuscitarem. Pense no povo trabalhador, os profetas. Não é? Dão a vida. Então, tem que contar essa ressurreição aqui? Olha, tem que contar. Saíram dentre os mortos? Saíram. E ficou outro grupo lá. Eu estou mostrando que as ressurreições não são no mesmo tempo. Existem ressurreições acontecendo. Cristo primeiro, a igreja no arrebatamento, ok? E depois as 2 testemunhas. Eu acho que o ponto principal é realmente a gente analisar a cronologia, porque senão a gente vai se perder. Eu acho que é onde está mais os debates, né? Essa questão cronológica. Se a gente não olhar direitinho, a gente se perde. Realmente, no tempo. E consultar, né? Porque me parece que uma nova forma de ver o tema ressurreição foi inserido por Jesus. Onde todos não vão ressuscitar no mesmo dia, tudo ao mesmo tempo. A gente está vendo que houveram ressurreições distintas. É isso que a gente está tentando mostrar. A outra ressurreição que vai acontecer agora, após a segunda vinda de Cristo. Por quê? Vamos ver? Cristo arrebata a igreja, certo? Os que morreram em Cristo, estando crentes em Jesus, ressuscitam e se encontram com os vivos nos ares. Ficamos com eles 7 anos. Nesse meio tempo, na metade da tribulação, 2 testemunhas saem dentre os mortos também. Eles morrem e ressuscitam e sobem. Veja, interessante. Agora, a gente vai para a próxima ressurreição relatada pela Bíblia. A próxima está lá em Apocalipse 20. Cristo volta com a igreja depois da tribulação e os mártires da tribulação, aquelas pessoas que morreram, que foram decapitados durante a tribulação, eles precisam ressuscitar. Eles morreram crentes em Cristo. Não negaram a fé. Sim. Esses... Essa é a última? Não, ainda tem mais. Aí a gente vai ver aqui, Apocalipse 20, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ou reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E esses foram aqueles que se recusaram a colocar a marca durante a tribulação, que foram decapitados e mortos. São os mártires da tribulação. Esses ressuscitam após a segunda vinda de Cristo, quando ele voltar com a igreja. E ressurreição dos mortos é espírito e alma voltar para o corpo. Eles revivem glorificados também. É por episódio, viu? Você tem que assistir. Se você do primeiro for pro final, você vai ter. É verdade. Veja que é uma sequência. É uma sequência de acontecimentos. Aí, olha só o que ele vai dizer, Débora. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aí ele diz, essa é a primeira ressurreição. Agora, tem muita gente que olha para esse texto aqui, é uma ressurreição só. É a primeira ressurreição, é essa aqui. Sim, mas você está deixando de lado tudo que eu falei até aqui. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Já quebrou a ideia de primeira, né? Pronto, já quebrou a ideia. Depois a igreja no arrebatamento. As 2 testemunhas, porque tem que contar. Eles ressuscitaram na metade da tribulação. E agora os mártires. Por que ele está falando da primeira ressurreição? Porque ela na frente da última, que vai acontecer 1000 anos depois.
Ainda tem essa. Ainda tem a última, por isso que é a primeira e depois tem a última. Realmente tem que... Tem que entender. Ele diz, essa é a primeira. Por que ele está usando o termo primeira ressurreição? Porque Esse verso é qual, professor? Você falou o capítulo Apocalipse. é o versículo 5. É o 5, né? É o 5. Olhar também, né? Essa é a primeira ressurreição. A primeira por quê? Porque ainda tem a segunda. Tô vendo. Que é a última ressurreição, que é a do grande trono branco, que vai ocorrer 1000 anos depois. Isso aqui já dá pra gente refletir muito, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Já mostra também que não é o mesmo tempo. Então, peraí, tem que analisar quantas tem, né? Veja que ainda tem mais outra, que vai acontecer depois. Agora Deus tem uma gosta de ressuscitar. E tem uma aqui que o Apocalipse, ele não tá me mostrando. O Apocalipse não me mostrou. Tem uma aqui que ele não me mostrou, que é a ressurreição dos crentes da Antiga Aliança. Eles ressuscitam quando? Sim, é verdade. Abraão, Isaac, Jacó. Quando? Daniel me diz quando que é. Ele deixa subentendido para nós, em Daniel 12, do 1 ao 2, ele diz, nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então ele está falando sobre a tribulação, ok? Então, dentro desse contexto de tribulação, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E aí ele diz, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Nesse caso aqui... Em que tempo? Nesse caso aqui, é logo após a tribulação, quando Cristo voltar, os mártires da tribulação ressuscitam e os crentes da Antiga Aliança também. Porque é depois do anticristo aqui, né? Exatamente. É no momento da segunda vida. É que o Apocalipse não mostrou para nós os crentes da Antiga Aliança sendo ressuscitados. Ele focou nos mártires. Entendi. Mas nós entendemos por outros textos que a ressurreição se dá após a segunda vinda de Cristo. Então, os crentes da Antiga Aliança ressuscitam glorificados. Os mártires da tribulação ressuscitam glorificados. A igreja ressuscitou glorificada antes da tribulação acontecer e quando voltou com Jesus, voltou glorificada. Então nós temos aí glorificados a igreja, os crentes da Antiga Aliança e os mártires da tribulação. Esse grupo e Cristo, claro, né? Claro, que foi o primeiro. E foi o primeiro. Observemos então que os judeus se ressuscitam nessa hora, porque vai ser nesse tempo então que os discípulos vão julgar as 12 tribos de Israel, né? Porque Jesus falou para eles, prometeu a eles, vocês vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E para julgar, como eu disse, corpo precisa estar presente, espírito, alma e corpo. Então, por isso, quando a gente vai olhar os textos todos, entendemos que é nesse momento. Ezequiel, capítulo 20, fala que o povo judeu iria passar pelo julgamento, pela vara do pacto. Eles iriam entrar no pacto e depois iriam passar pelo seu julgamento também. Então, observe que haverá julgamento para todos, viu? E o julgamento da igreja, quando será? Aí a gente vai marcar outro podcast e falar sobre o juízo eterno. Tá certo. Amém? Então, a ressurreição. São quantas no total? Pronto. Vamos contar? Bora. Pronto. Cristo primeiro, depois a igreja no arrebatamento, depois as 2 testemunhas na metade da tribulação, depois os crentes da Antiga Aliança junto com os mártires. Então, 5. E a última... que é a segunda, né, que ele chama, a última ressurreição, que é o trono branco, onde os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar. Vamos ver isso? Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que é a ressurreição para a condenação. 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Observe. São julgados em espírito primeiro, é? Não. Aqui já Veja que eles ressuscitam. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Aí diz que a terra vai dar o mar, vai dar os mortos que nele havia, um pouco antes, né? Se você ler um pouco antes, sim, entendi. Diz que o mar vai dar os mortos que nele havia. Então, os mortos de todas os ímpios de todas as épocas ressuscitam agora. Sim, entendi. O mar vai dar os mortos que nele havia. A terra vai dar os mortos. Pastor, quem morreu cremado? Não tem problema. E aí, não tem problema, porque Deus fez o homem do pó da terra, não tem poder para fazer daquele que era homem, depois tornou pó e depois vai tornar ele homem de novo. Não tem poder para fazer isso? Deus tem poder.
É pela fé. A gente precisa crer pela fé. Precisa acreditar. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, esse grande mar e tudo que existe, ressuscitará Ressuscitará. todo o corpo. Então, Apocalipse 20 é aquela ressurreição depois dos 1000 anos. Então, Cristo Sim. reina por 1000 anos com a igreja, né? Vai estar aqui a igreja, os mártires da tribulação e mais os crentes da antiga aliança, glorificados. E mais quem sobreviveu à tribulação, que creu em Jesus, entra para o reino milenar de Cristo com o corpo comum. Eles vão ter que se procriar, né? Sim. A gente sabe que vai morrer muita gente na tribulação, então essas pessoas precisam se procriar. E tem textos em Isaías que mostram que vai haver multiplicação, né? Eles vão se procriar. Então Cristo reina e governa por 1000 anos a partir de Jerusalém. Depois dos 1000 anos, então, é que está acontecendo essa ressurreição aqui. Depois que os 1000 anos se completam. Depois que tudo se resolve. Aí é que a gente vai ler: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, tá vendo? Uhum. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Observe, então, que o julgamento segundo as obras aqui não é para salvação, e sim para níveis de juízo, de condenação. Porque muita gente acha aqui que vai ter possibilidade de salvação aqui. O livro da vida está sendo aberto só para dizer que não se cometeu nenhum engano. Veja aí se o nome de fulano está aí. Tá não. Porque se o nome de alguém estiver ali, Deus foi injusto de não ter ressuscitado essa pessoa antes. Entendi. E o cara ficou 1000 anos sofrendo no Hades. Veja, esse engano não será cometido. É só para mostrar para a pessoa que o nome dela não está lá. E veja que são abertos outros livros aqui. Que livros são esses? São livros das obras. Uhum. Porque as nossas obras estão registradas diante de Deus. Pisei no rabo do gato, por querer. Tá registrado. Quebrei a vidraça da vizinha. Tem o seu nome no livro da vida e tem o livro das obras de Antônio. Que registra as obras. Uhum. E registra as obras, né? Tudo que a gente faz está registrado. Boas coisas ou ruins. Ajudei a velhinha a atravessar a rua. Boa obra. Não é? Agora, fiz coisa ruim. Está registrado também. Então, esse registro aqui é para eles receberem níveis de condenação diferentes. Porque alguém que teve uma vida aqui e não aceitou a Cristo, não creu, mas não foi uma pessoa ruim, né? Mas essa pessoa, por não crer, porque a salvação é pela fé, ela realmente ela não tem condições de se salvar. Porque nós precisamos de um mediador. E o mediador tem que ser alguém perfeito. Esse alguém perfeito é Cristo. E nós só podemos entrar em aliança com Deus através dele, da fé nele. Veja aqui. Então, se eu vivi aqui e eu não me converti de alguma forma, e eu vou ser julgado aqui nesse dia. Agora, alguém que matou 100 pessoas, que foi um assassino, por exemplo, não pode receber a mesma condenação que eu. Entendi. São níveis de sofrimento diferentes que receberão. Jesus chegou a dizer em Mateus, ele disse o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se operasse os milagres que vocês estão vendo aqui, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Porém, por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E assim ele vai falando sobre ai de vós, fariseus hipócritas, que vocês exploram as viúvas. Ele fala assim, sobre vocês haverá maior condenação. Quando ele falou para Pilatos, quem me entregou a ti, maior culpa tem. Ou maior... Foi maior culpa, não sei qual foi a palavra exata aqui. Mas é para mostrar esse nível de condenação, de um peso maior. Um peso maior. Então existem níveis de sofrimento que eles terão pela eternidade afora, e cada um dentro do seu nível. E assim como os fiéis terão também níveis de glória, níveis de pela obediência.
Tá bem que lá não vai ter inveja. Nem competição mais. Pela obediência, é cargo de autoridade, eu acredito, é mais nisso. Eu acredito que o corpo glorificado, ele é o mesmo para todos. Para ser o primeiro, aí serve a todos. Para todos, né? Todos serão iguais a Cristo em glorificação. Eu acredito que... A gente vai falar sobre isso, eu acredito que vai marcar um podcast para falar sobre os julgamentos. Aí a gente vai falar sobre o que podem ser os galardões. Ah, legal. Ok, o que podem ser. Eu acredito que seja cargo de autoridade no governo do Messias. Sim. Por várias passagens que a gente pode estar citando aqui depois. Mas veja então que aqui não há possibilidade para eles mais de salvação. Entendo. Eles estão sendo ressuscitados para receber a sua condenação. Porque a palavra de Deus diz em João 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Observe que não crer, ficar em cima do muro, já está condenado. É igual aquela história, né? Tinha um cara em cima do muro, tinha um anjo à direita e tinha Satanás à esquerda. Veja bem que eu estou falando de propósito. Satanás está à esquerda. E o anjo está à direita. Observe que o anjo falava assim: rapaz, sai de cima do muro, vem pro lado de cá. E Satanás não dizia nada, ficava na dele lá. Rapaz, venha pro lado direito, eu tô te chamando, vem para cá. E o cara em cima do muro. E ele se invoca com Satanás e diz: Satanás, você não vai dizer nada? Ele disse: o muro é meu. Meu Deus. Então ficar em cima do muro não é bom. Não é. Não é bom ficar em cima do muro. Os mornos, né? Deus vomita. Exatamente. Então, nós estamos vivenciando, né, um tempo onde a palavra de Deus tem que ser pregada. Amém. E quase não se prega sobre essa realidade aqui que todos vão enfrentar. Eu ia falar isso, que quando você prega sobre isso aqui, gera consciência nas pessoas. Porque é a realidade dos fatos. É o que vai acontecer. Exatamente. O que você falou lá no episódio anterior sobre as nossas decisões. E aí a gente pode trazer Eclesiastes de Salomão, né? O que tá vivo, tome cuidado de tomar suas decisões corretas. Porque o morto não pode mais decidir pode nada. mais fazer nada. E a decisão para escolher com quem vamos passar a eternidade é nessa vida. Se você não quis andar com Deus nessa vida, não terá o direito de andar com Ele na eternidade. Eu sempre falo, né? Para morar com Deus, precisa viver com Ele. Com Ele, né? Aqui. Se você é um estranho, eu não tenho acesso à casa de todos aqui que estão assistindo o podcast, porque vocês não me conhecem. Mas eu tenho acesso a várias casas de pessoas que me conhecem. Então, para eu entrar na casa de Deus, na Jerusalém Celestial, eu preciso conhecê-lo, andar com ele. E é a melhor decisão da vida. Para não ser um estranho, né? Até porque para não ser um estranho. Então, quando a gente vai falar sobre ressurreição dos mortos, esse é um tema muito interessante e basilar da fé cristã. Não se fala sobre isso. Não se fala, professor. Não se prega, não se ensina. E é básico. Eu li que faz parte das 6 doutrinas básicas da Bíblia. Isso. Fé em Deus, imposição de mãos, né? Ensino de batismos, depois ressurreição dos mortos, juízo eterno e o outro é obras mortas. Então são 6 doutrinas básicas. São 6 doutrinas básicas. Ressurreição e juízo eterno. É básico. Qualquer crente deveria saber. Vamos fazer todo os podcasts, cada episódio. Cada episódio para deixar gravado. Para deixar gravado, né? Você vai continuar aí, professor? Eu queria saber só uma coisa, não sei se vai caber aí no tempo. Bom. Sobre a questão, quando Jesus ele ressuscitou com o corpo glorificado. Sim. Teve aquele pessoal lá no caminho de Emaús, que não reconheceu ele. Aí eu fico, o que a Bíblia diz assim sobre esse corpo glorificado? Sim. Entendeu? Eu fico na curiosidade, como é que vai ser? Vai ser assim, eu vou ter esse tamanho aqui, eu não vou mais me machucar? Sim. O que a Bíblia traz? O corpo de glória, me parece que ele precisa ser imortal. Sim. A gente ganha a imortalidade. Não deve ser mais de barro, não, né? Não, com certeza deve ser melhor que esse aqui, né? Agora, é um corpo onde você consegue transitar entre a dimensão espiritual e essa. Por que eu sei disso? Porque Jesus Cristo foi assunto aos céus e para ele foi fácil ir para o terceiro céu. Ele simplesmente flexionou os joelhos e foi subindo. E os discípulos ficaram olhando assim, né? Por que vocês estão olhando? Ei, varão, esse Jesus que você vê subir vai descer nesse mesmo lugar. Então, transita entre as duas dimensões. Some, aparece. Veja, agora tem um detalhe interessante, né? Que me parece que não tem sangue.
Me parece, porque a Bíblia usa muito a expressão carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue, quando fala carne e sangue, essa expressão está falando o ser humano. Quando eu fui ter convosco, não consultei nem carne nem sangue, Paulo fala, não consultei a nenhum ser humano. Mas observe, então, quando Jesus aparece para Tomé, ele fala assim, toca aqui, porque o Espírito não tem carne nem osso, como você pode ver. Tem duas opções aqui, ou ele derramou todo o sangue na cruz por nós, e ficou sem sangue, ou de fato, a gente não vai ter sangue. Por quê? Qual é a função do sangue? Levar nutrientes para o organismo. Essa é a função. Para o corpo que é temporário. Temporal, entendeu? Então, existe uma teoria, isso aqui que eu estou falando é uma teoria. Sim, uma teoria. Eu não tenho versículos, ok, pessoal? Isso aqui é só para a gente descontrair, né? Então, assim, é possível que a gente não tenha o sangue em si no nosso corpo glorificado, justamente porque a gente não vai precisar ter a necessidade de comer. A gente não vai ter essa necessidade de comer. E também a questão sexual termina. Sim. Por quê? Porque nós podemos ter relação sexual com nossas esposas e vice-versa, justamente para a procriação. O sexo existe por causa da procriação, para se procriar. Jesus falou que na vida eterna nós seríamos... a gente não ia se procriar mais, seríamos como os anjos. Até porque aí vai procriar e depois para decidir se vai querer Deus ou não. Glorificadinho. Será que nossos filhos seriam glorificadinhos? Então, assim, essa questão termina, porque a questão da procriação é para essa vida aqui. Os filhos que Deus quer para nascer agora, né? Exatamente, no plano da terra. Nesse plano da terra. Então, glorificado não procria. Jesus falou que a gente seria como os anjos. É interessante isso, né? Interessante. Então, eu acredito, eu creio que o sangue não se faz necessário, já que sua função é levar para o corpo, né? Alimento, nutrientes, esse tipo de coisa. É uma teoria, viu, pessoal? Uma teoria, porque, né, Jesus apareceu ali e esse pessoal lá de Emaús, Sim, de Emaús. Eles não reconheceram. Não reconheceram. Ele devia estar com o capuz, né? Ele devia até... Entendi. Ele devia estar Eu acho que ele não estava ali, assim. Devia estar com o capuz. Porque ele reconhece Jesus quando ele reparte o pão. Aí, reparte o pão. Como se Jesus tivesse se blindado ali. Parece que depois que ele parte o pão, o movimento, né? Eles se lembraram que era ele mesmo. Agora ele sumia, ele aparecia quando queria. E entrava com porta fechada. Fechada. É legal. É interessante que Paulo fala aqui, é necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade. E isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Por que é necessário? Quando ele fala em 1 Coríntios 15. Porque o universo é bastante hostil, né? E a gente vai precisar atravessar as camadas atmosféricas. Se fosse nesse corpo nosso, a gente ia morrer. Então, por isso que durante o arrebatamento, a gente é transformado. Para a gente ir para o terceiro céu, ficar com ele 7 anos enquanto a tribulação está rolando. Por isso que ele usa a expressão, é necessário que isso que é mortal se revista de mortalidade. Eu amo para a gente atravessar. Eu amo quando ele fala que os nossos corpos serão plantados na terra para ressuscitar em glória. Porque ele fala que quando você planta a semente, não sai outro grão daquele, mas sai um corpo superior. Isso. Uma árvore, né? E aí os corpos celestiais, ele vai falar também. Corpos terrestres, corpos celestiais, né? Então, a doutrina, né? Essa doutrina da ressurreição dos mortos é base lá na fé cristã. Paulo está em Atenas e ele, quando ele vai trazer esse assunto para os atenienses, ele sabia que os gregos não criam em ressurreição dos mortos. Né? O grego não cria. Para o grego era impensável voltar para o corpo. Não, é impensável voltar para o corpo, porque para ele a matéria para nada presta. A parte, vamos dizer assim, nobre do ser humano é a parte espiritual, né? Voltar para o corpo, para esse corpo aqui, é um retrocesso. Sim, já que o corpo fica fraco, se decompõe. Sim. E eles não acreditavam, então, na ressurreição dos mortos, por isso. Os gregos não criam. Eles não pensavam no corpo de glória, né? Não pensavam que o corpo viria melhor, né? No upgrade. Eles não pensavam. Para eles voltar para esse corpo que se machuca, eles só viam por esse lado. Mas Paulo, quando ele vai trazer seu discurso em Atenas, ele não deixa de falar em ressurreição dos mortos, mesmo sabendo que a sua plateia iria rejeitar a mensagem. Veja. Nós precisamos pregar a verdade. Veja como que o tema ressurreição dos mortos é um tema importante. Porque nenhuma outra religião promete você voltar para o corpo e viver de uma forma melhor, né?
Existem religiões que pregam que o cara vai voltar num mosquito, numa vaca. É mesmo. Tá entendendo? Mas voltar num corpo melhor e ficar melhor do que já era, imortal, E nós temos o primeiro, né? Que é que é Cristo. Cristo, abriu o caminho para nós. Abre o caminho, a gente vai, ó. Ele abriu o caminho para nós, né, Débora? Uhum. Aí ele vai, então, corrigir os crentes de Corinto. Sim. Ele funda a igreja de Corinto, ensina a ressurreição dos mortos, mas igreja é assim, você ensina hoje, amanhã tem que ensinar de novo. Sim. Mês que vem de novo, porque sempre está atravessando uma doutrina, um pensamento contrário àquele. Então ele tinha ensinado sobre ressurreição e ele então ouviu dizer que os irmãos estavam pregando que não havia ressurreição dos mortos. Então Paulo vai escrever o capítulo 15 de Coríntios para poder corrigir esse tipo de coisa. Aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15, ele diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais por ele, e também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mostrando, né, que os textos do Antigo Testamento mostravam a morte de Jesus. Aí ele diz também que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. É muito bom, né, ele falar sobre isso, que as Escrituras do Antigo Testamento testemunhavam sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele começa agora, primeira defesa dele são as Escrituras. E isso aqui é uma lição para nós. É preciso valorizar a Bíblia antes de colocar nossas ideias para fora, né? Quando a gente percebe, ele primeiro defende nas Escrituras e agora ele vai para um segundo nível de defesa. Ele agora vai para as testemunhas oculares. Aí ele começa a falar aqui que apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12. Olha só, depois foi visto por mais de 500 irmãos, os quais a maior parte vive ainda. Ou seja, quer tirar dúvida? Vai lá perguntar se não viram Jesus ressuscitado. O Cleófas... Os irmãos que estavam indo no caminho com Jesus, testemunha. Uhum. Aí ele fala, depois foi visto por Tiago, líder da igreja de Jerusalém, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Não é? Então, ele está querendo mostrar que temos as Escrituras como testemunha, que há ressurreição, e também os próprios apóstolos, que há ressurreição dos mortos. Ele vai começar a defender o porquê, a ideia de que a ressurreição nos traz um corpo melhor. Como ele fala das sementes, ele fala que quando você planta a semente, não nasce aquela mesma semente, mas um corpo superior. Ele está querendo dizer que quando a gente ressuscitar, um corpo superior a esse vai nascer também, incorruptível, um corpo que não vai mais pecar, suscetível ao pecado, um corpo imortal. Eu espero que com cabelo, né? Impecável. Sem cabelo. Com cabelo, no caso. Eu espero que com cabelo, né? Muito cabelo. Com bastante. Aí alguém pergunta, ele faz a pergunta... Em 1 Coríntios 15, 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Que tipo de corpo vem? Aí é onde ele começa a falar. Com que corpo vem? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma carne, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais. Sim. E corpos terrestres, viu? Corpos celestiais. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra é dos terrenos. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Uau. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Agora,
Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Sim. Glória a Deus. Ou seja, teremos o corpo igual o corpo de Jesus, o mesmo corpo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Teremos o corpo igual ao de Cristo. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual, ele usa a expressão, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Então nós teremos o corpo igual o de Jesus. Por quê, Débora? Porque Deus está fazendo uma outra criação através de Cristo. A primeira criação deu problema não por causa do Criador, mas Deus, ele não foi pego de surpresa, porque o cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo. Quando ele fez o primeiro homem, ele já sabia, você vai cair e eu vou, a partir de você, fazer outro melhor. E foi o que aconteceu. Cristo veio, veio entre nós e ele ressuscitou dentre os mortos. Pela fé nele, agora, nós fazemos parte dessa nova criação. Tanto é que 1 Coríntios 5,17 diz o que lá? Diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, Deus está fazendo uma nova criação a partir de Cristo. O que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos 8:29. Diz o quê? Que Jesus é o primeiro de uma série iguais a ele. Então, Deus começou a fazer uma produção em série através de Cristo. Bom demais, né? Glória a Deus. É lindo, né? Deus fez o homem temporário para se arrepender e ser filhos bons, eternamente bons, para que quando a gente chegue lá, negamos todo o mal, para ficar contigo para sempre. Amém. Deus é perfeito. Professor, muito obrigada. Terminamos o tempo, mas vamos marcar mais. Amém. Né? E com um tempo aí mais estendido, porque é muito conteúdo e a gente aprende muito e é muito abençoado. Amém. Pelo seu tempo de estudo e investimento na palavra. Glória a Deus. Estaremos sempre por aqui. Amém. Prontos para servir. Amém. Então, pessoal, fiquem na paz de Cristo. Acesse aí o canal, né, de Débora. Acesse o meu canal, bota aí PR Antônio Lira. Você vai achar muitos vídeos aí para você ser edificado. Descrição. Coloco na descrição também. Beleza. Pra pessoal. Bom demais. Bom, gente, ficamos por aqui com mais um episódio. Comente o que você achou, dúvidas. Fique à vontade e não esqueça também de deixar o seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas. Até a próxima, em nome de Jesus.